Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Nós estamos reunidos, mais uma vez, com o tema feminismo positivo, e assim, eu considero muito importante a gente conversar sobre isso, porque nós temos a primeira presidente mulher eleita, no Brasil, e ela está no seu segundo mandato e está sendo aí, constrangida, passando por um processo de impeachment, E esse processo de impeachment, quanto mais a gente tem intimidade com ele, mais a gente percebe que ele é um ato de força, E assim, e cada vez mais se caracteriza como um golpe, E, então a gente precisa estar atento com isso, porque uma democracia que a gente está cada vez mais consolidando, esse golpe não seria nada benéfico, para a nossa história, para a nossa identidade nacional, Mas isso já foi apreciado pela Câmara dos Deputados, e agora está sendo apreciado pelo Senado Federal, e que onde o debate está acontecendo com uma responsabilidade muito grande, nós temos senadores ali com um alto nível de experiência política, e o debate está sendo cuidado com a gravidade que lhe pertence, E aí, ontem já parabenizei, a postura da senadora do Espírito Santo, Rose de Freitas, que é do PMDB, E hoje eu parabenizo a postura, que já de um senador que já admiro há muito tempo, que é o Roberto Requião, do Paraná, que também é do PMDB. E assim, é muito importante que, mesmo sendo do PMDB, eles não demonstram, nenhuma afeição, ao comportamento do vice-presidente da República, que é do PMDB, Então, assim, fica aqui minha admiração registrada a esses dois senadores, E, assim, positivo porque é do positivismo, Então, que é uma filosofia, que é um comportamento científico que foi compilado, desenvolvido e divulgado por Augusto Comte, na França do século XIX, Então, assim, e que está, registrada como patrimônio de todos os brasileiros na bandeira do Brasil, Ordem e progresso, é assim que se resume o positivismo, E ordem, é sempre bom a gente estar lembrando, porque os vídeos eles caminham, individualmente, Ordem é você tirar foto, de um determinado evento, de um determinado momento, E você, a partir dessa foto, você apreciar os elementos que fazem parte, daquele registro, e você perceber, apreciar como se relacionam aqueles elementos ali, que são apresentados simultaneamente, E progresso, em latim quer dizer ir adiante, ir para frente, um passo, a mais, Então, assim, da relação, dessas coisas combinadas no mesmo tempo, surgirão outras situações, outras relações, Então, você tem uma nova foto, e aí você começa a apreciar essas fotos em sequência, Quando você aprecia essas fotos em sequência, você está fazendo, a observação dos fatos, dos elementos de maneira sucessiva, Então, é isso que é o progresso, E aí, a primeira foto nossa, é a foto
da votação do impeachment na Câmara dos Deputados, né? E ali nós temos vários desdobramentos, né? Então nós temos ali, assim, não só a sequência do impeachment em si, né? Que teve toda a observação, né, o cuidado da imprensa internacional, né? De uma certa maneira desmoralizando a imprensa nacional, né? Porque tudo indica que a mídia brasileira ela é parceira, né, do que está cada vez mais sendo caracterizado como golpe, né? Então, assim, a gente acaba sendo, o brasileiro ele acaba sendo assim, prejudicado, né, pelas vozes, né, da imprensa nacional, né? Mas e está vendo, né? Não só o Senado não só está tendo a pressão, né, do mundo todo, né, que nos observa não só por conta do impeachment, né, mas também por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que está a menos de 100 dias, né, para começar, né. E então o Brasil precisa de ter uma garantia essa estabilidade, né, porque o Brasil é um país, né, somos herdeiros e somos construtores e somos guardiões, né, do quinto maior território do planeta. E esse território é um território abençoado, com muitas riquezas naturais que são cobiçadas, né, por nações, né, e também por indivíduos, né, de todo o planeta, né. Então a gente precisa defender, né, essas nossas riquezas de todo mau uso possível, né, que possa existir, né. Mas assim, então a gente sabendo que é ordem e progresso, né, usufruindo melhor desse lema, né, a gente vê que na Câmara dos Deputados, né, houve aquele episódio da cusparada, né, do Jean Willis com o Jair Bolsonaro, os dois deputados, né, e isso teve uma reprodução, né, na sociedade, né. Nós temos o ator José de Abreu que cuspiu, né, uma pessoa num restaurante, né. Essa pessoa não é de destaque no cenário, mas é um cidadão que merece respeito, né, é de uma opinião diferente, né. E aí depois teve essa repercussão, teve uma pessoa de destaque, com o Alexandre Frota, que é um ator também, né, e que pediu pro Zé de Abreu cuspir no rosto dele, né, deu a cara para bater, né, nessa situação, né. E assim, isso é uma situação que mostra, né, o elemento da caça e do caçador, né, e a gente conversou antes sobre o cachorro, né, o lobo, né, o cachorro é o lobo domesticado, né, essa ideia de progresso, de sociedade e de usos, né, de recursos naturais, né, e de domínio, né, do ser humano sobre esses recursos, né. E assim, e que o cachorro, né, por mais condicionado que ele seja, ele guarda no seu íntimo a ancestralidade, né, do lobo, né, dos seus antepassados, né. E isso pode ser desperto, né, por um evento, né, outro, né. A gente vê que o deputado Jair Bolsonaro, né, perseguiu, né, a gazela, né, do Jean Willis, né, e assim, ele acaba tendo seu prestígio abalado, porque ele já não está mais de uma maneira funcional defendendo a fazenda, né, o lar, né, ele está assim, se divertindo, né, tá por conta própria, né, satisfazendo o seu íntimo, né, como caçador, correndo atrás da gazela, né, e isso despertou, né, a gazela e né, a caça, né, a presa e o lobo, né, de várias pessoas também, né, o caçador, o predador, né, de várias pessoas, de modo que isso pode ser disfuncional por aquilo que a gente já caracterizou como partido da quaresma, né? E o partido da quaresma é o responsável para
oferecer o prestígio e a reputação das pessoas, porque através do prestígio e a reputação existe o acesso às riquezas, né, que estão ali, que são guardadas e distribuídas pelo palácio, né, pelo governo, né. E aí, essa ideia, né, de caça, né, de presa e predador, né, nós temos aí já uma dialética, né, que são os seus contrários, né, como as coisas se relacionam, né. E o ser humano tem, né, essa percepção de opostos, né, muito aguçada desde o primórdio da sua consciência, né. A gente tem a noite e o dia, né, e assim, e a noite ela é relacionada ao perigo, né, e sendo perigo gera um desconforto, né, e o dia é relacionado à segurança, né, e sendo segurança, proteção, gera conforto, né, porque a vantagem do dia é que a presa ela pode, né, se antecipar ao ataque do predador, né. Então a caça é mais fácil de fugir do caçador durante o dia, do que as suas chances de sobreviver são muito maiores do que durante a noite, né. Então nossa relação com aquilo que é conhecido, com o dia, com a inteligência, a antecipação e a autopreservação é solar, né? E assim, então, e a gente não quer os elementos noturnos, né, nos ameaçando, né? Isso aí é uma coisa muito ancestral, né? Tanto da caça quanto do caçador, né? E aí, o que o Partido da Quaresma faz, né? Começa a disseminar valores, né, de ameaças e de proteção, né? Ele acaba sendo o detentor, né, dessa lógica, né? E essa lógica, claro que vai, né, ter como ressonância a nossa experiência, né, acumulada, né? Então, assim, a gente vê a revista Veja, né, lançando o comportamento de mulher, né, a bela recatada e do lar, né, que é, né, a mulher que não vai oferecer nenhum perigo, né? E qual é o contrário de tudo isso? O contrário de tudo isso foi a reação das mulheres, né? Que elas debocharam, né? De uma maneira bastante carnavalesca desse padrão, né? De mulher, de comportamento recomendado, né? Só que aí, né? Aconteceu algo inusitado, né? Que é a esposa do recém-nomeado ministro, né? Do turismo, né? Que foi Miss Bumbum, né? Que não tem nada de recatada e gera também um comportamento muito contrário ao que a revista Veja, né, a partir da Quaresma, recomendou, né? E é claro que você está colocando um elemento noturno no palácio, isso gera alvoroço, né? Então, assim, é um pânico, né? Então, assim, e aí, se a gente for lembrar de um enredo já bastante divulgado, né, que pode servir de, entre aspas, como gabarito, né, dessas relações, é a ópera Carmen, né? Então nós temos aí a vice-primeira-dama, né, a bela recatada do lar como Micaela, e nós temos aí né, a primeira-dama do turismo, né, como Carmen, né? E assim, e o maior perigo, né, assim, que eles veem é que a Carmen está dentro do palácio, né, a cigana, né? Então, assim, e aí isso acaba induzindo uma dialética de contrários, né? Só que essa dialética, ela assim, ela pode ser bem aproveitada pelo próprio Partido da Quaresma, né? E pode ser induzida, né? Porque, assim, nomeado foi o ministro, né? Que tem a ver a esposa dele com o ministro, né? Com o governo, né? Mas o mais interessante de tudo isso é que a Carmen, né? Ela é falante, né? E ela tem opiniões sobre política, né? E isso é interessante, porque agora as pessoas estarão atentas ao que a Carmen tem a dizer, né? E isso pode gerar uma dialética muito proveitosa para o Brasil, né? Então, caros que é isso para todos vocês, né? E continua falando com respeito e doçura
sobre todos esses assuntos, porque do Pai, o universo, o dinamismo é a mais elevada honra para sempre. Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil.